que Paulo está querendo dizer é que quando eu perco o controle das minhas emoções, o diabo assume o controle da minha língua. E hoje eu quero falar sobre uma emoção tóxica. Nós temos algumas emoções tóxicas, não é? Depressão, né, é uma emoção tóxica. Ansiedade é uma emoção tóxica. Estresse é uma emoção tóxica. Ira é uma emoção tóxica. Mau humor é uma emoção tóxica. O segredo está na sua mente. Preste atenção. O segredo está na sua mente. Então, pensamento positivo é igual a sentimento positivo, que é igual a comportamento positivo e que é igual a resultado positivo. Agora, vamos refletir, vamos pensar um pouco sobre a ira como uma emoção tóxica, não é? Os efeitos negativos da raiva fora de controle, não é? Os efeitos negativos da raiva. A raiva é uma emoção tóxica. Então vamos ver quais são os efeitos negativos da raiva fora de controle, não é? Olha o que a Bíblia diz. Eclesiastes 7, verso 9. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. A ira se aloja no íntimo dos tolos. Veja o que está no Salmo 37, 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Não se irrite, isso só leva ao mal. Agora, veja Provérbios 16 e 32. Melhor é o homem paciente, olha só, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Olha que coisa interessante. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Quais são os efeitos negativos da raiva fora de controle? Primeiro efeito: a raiva pode fazer da sua língua uma arma com incrível poder de destruição. A raiva pode fazer da sua língua uma arma com incrível poder de destruição. Quando você lê Efésios, capítulo de número 4, Paulo diz assim, irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Na sequência, ele vai dizer, olha só, na sequência, ele vai dizer assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra podre. É interessante que Paulo diz, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo e não saia da vossa boca. O que Paulo está querendo dizer é que quando eu perco o controle das minhas emoções, o diabo assume o controle da minha língua. Quando eu perco o controle das minhas emoções, não é? O diabo assume o controle da minha língua, que passa a ser uma arma com um incrível poder de destruição. O segundo efeito negativo da raiva fora de controle. A raiva pode nos levar a quebrar aquilo que Deus fez. Você se lembra quando Moisés desceu depois de 40 dias orando lá no monte? Moisés desceu do monte e quando Moisés viu Arão e o povo adorando o bezerro de ouro, desviados, não é? Fazendo algo absurdo, abominável, ele perdeu o controle da sua ira. Ele ficou com tanta ira e com tanta raiva, ele perdeu o controle. O que ele tinha nas mãos? As tábuas da lei. Moisés tinha as tábuas da lei que foram escritas pelo próprio Deus. Se eu pergunto para você, quanto valia aquelas tábuas? Quanto valia aquelas tábuas escritas pelo próprio Deus? Não tinha preço. Era algo assim de um valor incalculável.
Aí Moisés perde o controle e simplesmente ele quebra as tábuas da lei. Então, o segundo efeito negativo da raiva fora de controle é que a raiva pode nos levar a quebrar aquilo que Deus fez. A raiva pode nos levar a quebrar aquilo que Deus fez. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você que está comigo agora. Será que você, por falta de autocontrole, não está quebrando o seu casamento? Quebrando o seu cônjuge? Quebrando os seus filhos? Quebrando os seus pais? É muito importante que você reflita sobre isso. Quando não quebra a mesa, quando não quebra a cadeira, quando não quebra outras coisas dentro de casa, não é? O terceiro efeito negativo da raiva fora de controle. A raiva pode provocar perdas irreparáveis. Perdas irreparáveis. Foi por causa da raiva, do ressentimento, da ira, que Herodias pediu a cabeça de João Batista para Herodes. Olha a perda. Ela silenciou uma voz profética. Ela viabilizou a decapitação, o assassinato de João Batista. Isso é terrível, gente. Isso é terrível. A raiva pode provocar perdas irreparáveis. Você se lembra também de Moisés? Deus falou para Moisés tocar na rocha. E o que ele fez? Ele bateu na rocha. Ele, irado com a murmuração do povo, a reclamação do povo, aquele povo que perturbou muito Moisés, ele bate na rocha. E a Bíblia diz que por causa disso, Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Olha como a perda para Moisés foi enorme, porque ele não soube lidar com a raiva. Eu estava outro dia lendo uma reportagem de um pai que estava na festa com o seu filho. Esse pai era um delegado de polícia que andava armado e ele estava na festa com o seu filho e acho que era aniversário do filho. E aí ele discutiu com o filho, os dois com a raiva fora de controle, bateram boca. E só sei que foi uma discussão tão séria, acalorada, que o pai armado tira o revólver e dá um tiro no filho. Quando ele percebeu a loucura que ele tinha feito de assassinar o filho, ele aponta o revólver para a cabeça e na festa ele tira a própria vida. E tudo isso aconteceu em uma festa de aniversário com todas as famílias reunidas. Veja como a raiva fora de controle pode provocar perdas irreparáveis. O quarto efeito negativo da raiva, fora de controle, a raiva pode tirar de nós a capacidade de ponderar, refletir e contar até 10. Tá? Então, no momento em que a pessoa está com muita raiva, com muita ira, ela perde esta capacidade de ponderar, de refletir, de contar até 10. Número 5. O quinto efeito negativo da raiva fora de controle é que a raiva afeta a nossa saúde física. A raiva afeta a nossa saúde física. De tanto engolir saliva no momento de raiva, isso pode provocar, com certeza, problemas no estômago. Eu vou falar algo que eu li ou eu ouvi em algum lugar há muito tempo atrás, por isso eu não me lembro a fonte, tá? Me perdoem. Mas eu li ou eu ouvi que em algum laboratório, tá? Os médicos pesquisadores estavam fazendo testes e experiências, né? Aí eles conseguiram pegar a saliva de um homem que estava com muita raiva. Esse homem estava com muita raiva. Ele estava possesso, ele estava irado, ele estava assim, praticamente quebrando todo, né? Conseguiram tirar desse homem a saliva. Conseguiram tirar desse homem a saliva. E essa saliva
no laboratório, aplicaram no rato. No rato. Diz que o rato ficou louco. Diz que o rato ficou louco. Então, se é verdade isso, imagina, então, o quanto faz mal para a própria pessoa que engole essa saliva no momento da raiva. A raiva faz mal para a própria saúde. O sexto efeito negativo da raiva fora de controle. A raiva pode provocar a morte do relacionamento conjugal. A raiva pode provocar a morte do relacionamento conjugal. É no momento de raiva que as pessoas falam palavras que têm o poder para destruir, machucar, ferir. É no momento da raiva que um pai é capaz de falar assim. Outro dia uma filha me procurou pedindo conselho, ela tinha 17 anos. Ela disse assim: pastor, toda vez que meu pai fica com raiva, muita raiva, ele olha para mim e ele diz assim: você deveria ter nascido morta. Você já imaginou? Você deveria ter nascido morta. Você já imaginou? É no momento de raiva que o marido diz assim para a esposa, como outro dia um marido disse: você é um lixo orgânico sem possibilidade de ser reciclado. Entendeu? Então é no momento de raiva que as pessoas falam palavras que ferem, que machucam, que derrubam, tá? Palavras que destroem, palavras que contaminam, sabe? É no momento da raiva que as pessoas falam palavras que matam a autoestima, que matam a autoimagem, tá? Como lidar com a raiva construtivamente? Essa é a grande pergunta. Primeiro, aprenda a contar até 10. Se for preciso, até 50. Se for preciso, até 100. Se for necessário, tá? Não seja precipitado no falar. Olha só, o Tiago, não é? Usa a sabedoria milenar. Epístola de Tiago, capítulo 1, verso 19, ele diz assim, ó: portanto, meus amados irmãos, sejam prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Portanto, meus amados irmãos, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Então, conte até 10, tá? 2, na hora da raiva, pergunte para você mesmo: o que faria Jesus no meu lugar? Por isso que você precisa respirar fundo, contar até 10, sair do ambiente para fazer uma oração, perguntando para Jesus: Jesus, o que eu devo fazer? Ou então perguntando para mim mesmo: no meu lugar, o que faria Jesus? No meu lugar, o que faria Jesus? Em terceiro lugar, aprenda a ceder de vez em quando. Lá na nossa casa de restauração de casamentos, tem assim uma plaquinha em uma parede: ter razão e ser feliz. Quem a todo tempo quer ter razão, vai transformando sua própria vida no inferno. Uma pessoa emocionalmente inteligente não coloca R$1.000 de energia, tá, numa questão que não vale R$10. Ela faz a conta e ela aprende a ceder de vez em quando. Ela escolhe ser feliz em vez de ter razão. Quarto, não alimente a sua raiva com pensamentos negativos, hostis e melancólicos. Veja que eu falei sobre pensamento, sentimento, comportamento e resultado. Então, a gente precisa... O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 4, verso 8, ele diz que eu preciso encher minha mente com pensamentos construtivos, pensamentos positivos, pensamentos otimistas, tá? Para que a minha mente trabalhe, entendeu? A meu favor, certo? Não alimente a sua raiva com pensamentos negativos, hostis e melancólicos. Eu penso que são alguns conselhos que podem, tá, ajudar você a lidar com a raiva de forma mais construtiva. Isso tem a ver com autocontrole. Jesus disse: bem-aventurados os mansos,
porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque deles é o reino dos céus. Mansidão tem a ver com ter as rédeas das emoções sob controle. Ter as rédeas das emoções sob controle.